nosso estúdio o vereador Inácio Carvalho. Ele vai nos falar sobre a votação que foi adiada da mudança do Código Tributário de Teresina. Bom dia, vereador. Bom dia, Cristiano. Bom dia, Bartolomeu. Vereador, essa votação foi adiada. Por que ela foi adiada? Ela foi adiada por conta da exiguidade de tempo, né, para a votação. Esse projeto chegou na Câmara dos Vereadores na quinta-feira pela manhã, último dia do mês de setembro, de sessão na Câmara dos Vereadores para a votação no mês de setembro. Sob a alegação da Prefeitura, que esse projeto tinha que ser votado naquele dia para que ele pudesse entrar em vigência já no dia 1º de janeiro de 2014. E sem que os vereadores tivessem conhecimento do projeto, eu mesmo sou membro da Comissão de Orçamento e tomei conhecimento naquele momento. E a sociedade, os profissionais atingidos por esse aumento de impostos generalizados, que vai atingir toda a cidade, todos os moradores de Teresina serão atingidos por isso aí, porque são várias as categorias profissionais que vão ter um acréscimo da sua carga tributária. E, obviamente, que esses repasses virão para toda a coletividade, porque todas as pessoas precisam de um médico, o médico está sendo aumentada a tributação. Todas as pessoas precisam de um advogado, todos os advogados, 1.000 advogados por ano na nossa cidade. Todos eles vão ter as suas alíquotas aumentadas. Contadores, o contador vai ter um aumento de quase 500% na sua contribuição como sociedade profissionais. Então, pela falta de discussão, pelo tempo que foi muito pequeno não, inexistente, para que nós pudéssemos formar uma opinião, envolver os profissionais atingidos, é que nós propusemos a retirada de pauta. O senhor concorda com o secretário-geral da OAB, que disse que essa medida vai praticamente vai extinguir as sociedades em Teresina? Não tenho nenhuma dúvida. A finalidade da Prefeitura é fazer com que as sociedades de profissionais migrem para a área de tributação por alíquota de 3%. Para explicar aqui para os telespectadores, existem 3 métodos de tributação para as pessoas com relação a serviços de profissionais. Eu quero aqui, antes de falar sobre isso, falar só as categorias que vão ser atingidas. Enfermeiros, psicólogos, fonoaudiologistas, advogados, engenheiros, agrônomos, urbanistas, técnicos de radiologia, técnicos de urbanismo. São várias as categorias, psicologia e contadores. Então, praticamente todas as atividades de prestadores de serviços. Como é que essas pessoas pagam seus impostos no município? De 3 formas. Ou eles são autônomos, e o que é um contribuinte autônomo para o entendimento da Lei 3.606, que é o Código Tributário de Teresina? Contribuinte autônomo é aquele dessas profissões ou em outras profissões e contribui com aproximadamente R$400 por ano e pronto, ele não precisa mais pagar nenhum imposto, né? Sim, dentistas também, os odontólogos estão incluídos aí também. Quem é que não precisa do dentista, né? Então, o que é o contribuinte autônomo? É esse aí, ele paga os R$400 e pronto. Mas para ele ser autônomo, ele só pode ter 2 pessoas trabalhando no escritório com ele. Uma secretária e um office boy, por exemplo. Ou ele pode ser, a outra forma de tributação, a segunda forma, é ser empresa. Ele constitui uma sociedade empresarial e ele vai pagar sobre o que ele faturar. Se ele faturar R$100 mil, ele vai pagar, por exemplo, se ele for alíquota de 3%, ele paga R$3 mil por mês, ou por cada período. E a outra forma de tributação, que é a terceira, que é o motivo da polêmica, é a sociedade de profissionais. Ocasião em que dois profissionais se coligam, se juntam e vão constituir uma sociedade para disputar o mercado de trabalho. Essa tendência do Brasil todo, e todos nós queremos isso, é que as pessoas talentosas se unam, porque, por exemplo, no caso do advogado, um advogado conhece de direito tributário, um outro conhece de direito penal. Esses jovens talentosos, que são 1.000 todo ano na nossa cidade, muita gente vai se formar agora e quer constituir uma sociedade. Então, eles vão, se coligam, se juntam e colocam assim, por exemplo, Silva e Pereira, advogados associados. Então, se na condição inicial dele, contribuinte como autônomo, ele pagava só R$400 por ano, se ele constituir uma sociedade, ele vai ter que pagar R$6.600 por cada sócio, por cada um dos jovens advogados. Ou seja, uma sociedade composta de 2 advogados, para entrar no mercado que é competitivo, quantos advogados tem hoje na cidade,
teria que pagar R$ 13.200 de ISS por ano. Isso é um absurdo. Por isso, essa vai acabar razão... o empreendedorismo da cidade. Acaba o empreendedorismo. Daí a razão do doutor Sebastião, com muita propriedade, a OAB interveio na hora certa, de falar que a tendência vai ser acabar com a sociedade de profissionais. Quem é o louco de constituir uma sociedade, se ele pode trabalhar como autônomo, mas se trabalhar como autônomo e tiver mais um advogado ajudando, ou um odontólogo, no caso dos dentistas, se tiver 2, 3 pessoas no consultório, quem é que trabalha o dia todinho sozinho no consultório odontológico? Ninguém. Aí você coloca uma plaquinha lá na porta. Doutora fulano de tal, doutor fulano de tal. Atende todo mundo tem o seu emprego na prefeitura, no estado ou na Secretaria de Saúde, mas ele utiliza o consultório no outro horário. Então, esses problemas, essas praticidades da vida, e a pessoa vai amoldando o seu horário de atendimento do consultório de acordo com os outros empregos que você tem, é professor da universidade, outra atividade. Então, realmente o doutor Sebastião tem razão. A tendência disso aí é acabar com a sociedade de profissionais, na contramão da história de todo o país. Nós temos consciência que a própria OAB, por exemplo, que a gente fala muito em OAB por conta exatamente que é a maior dessas instituições que joga profissionais no mercado a cada ano. São 1.000 profissionais a cada ano só da OAB. E esses vão ser atingidos de cheio com essa medida. A tendência vai ser todo mundo sair para a empresa, para a tributação de 3%. Sociedade profissionais que tinham uma proteção, digamos assim, legal, por conta os profissionais que trabalham nesse escritório, um escritório composto, por exemplo, de 6 profissionais. E se tivesse mais uns 4 ajudando, eventualmente, ajudando em uma petição, ajudando em um cartório, essas pessoas também vão ter que pagar como se sócio fosse, pagando R$ 6.600 por ano, ou se for um escritório de um porte maior, de mais de 50 profissionais habilitados, ou médicos, numa grande clínica, por exemplo, um hospital que tenha mais de 50, terá que pagar R$ 9.000 por ano de ISS, seja sócio ou não. O que é que isso vai representar para a economia do Estado? Quer dizer, se a votação, se passar pela votação na Câmara, né? Eu acredito que é um desestímulo para os jovens, uma maneira de desagregar o empreendedorismo. Todo mundo quer que todo mundo possa vir a empreender, se estimula na universidade, existe até os cursos, durante os cursos universitários, palestras no Sebrae, tudo de empreendedorismo, das pessoas se agregarem, de competirem no mercado. E isso é uma situação desagregadora. Contrariamente ao que a Prefeitura já fez, durante esse ano, nós não nos omitimos em discutir e votar, a toda a Câmara, os vereadores muito aguerridos em realmente querer atrair empresas para cá. O prefeito mandou vários projetos concedendo benefícios fiscais para empresas virem de fora para cá, para se instalarem no nosso polo empresarial sul e norte. E nós aprovamos, porque entendemos que a cidade precisa de emprego. Mas, paradoxalmente, quer dizer, essas empresas foram concedidas isenções por 20 anos sem pagar IPTU, sem pagar ITPI, sem pagar ISS, para vir de fora uma empresa que nunca pisou ninguém aqui. Mas os profissionais, quem vai pagar o pato dessa isenção? Os profissionais liberais. Daí a incongruência dessa lei e do grande efeito maléfico que tem. Eu tenho convicção, eu acho que o prefeito Firmino Filho, ele não tinha consciência do que estava assinando. Alguns técnicos lá conceberam essa ideia malévola, copiando códigos tributários de outros municípios e empurrando o goela abaixo. Eu não quero acreditar que o prefeito tenha consciência na hora de ter assinado. E eu tenho certeza que ele vai ter um bom coração de reverter essa situação. Vereador Inácio Carvalho, essa votação apertada, ela foi adiada a pauta para o dia 10, ou seja, na próxima semana já. Durante esse tempo, quais são as discussões que estão ocorrendo? Até mesmo porque a Prefeitura teria 3 meses para pôr em prática essas novas votações do novo Código Tributário, ou seja, já seria logo no início do ano. Quais são as discussões e qual seria o formato ideal para esse novo Código Tributário do município, vereador? Olha, 10 dias ainda é muito pequeno e é desnecessário uma discussão sem 10 dias. 10 dias ou 30 dias para o que se propõe a lei, baseado nos princípios do direito tributário. Se colocar 10 dias, é também tolher essa possibilidade de arrumar esse projeto. Ouvir todos esses sindicatos. Eu já propus, inclusive, uma audiência na sessão de ontem, na Câmara dos Vereadores, propondo uma audiência pública para acontecer na segunda-feira,
às 9 horas da manhã. E aqui é interessante que todos que conheçam os profissionais dessa área, no meu gabinete, estará em contato hoje, o dia todo, com todos esses sindicatos atingidos, os sindicatos e as organizações. Então, OAB, sindicatos dos advogados, sindicato dos médicos e a ordem, o Conselho Regional de Engenharia, esqueci de falar, engenheiros, agrônomos, arquitetos, todos vão entrar. Então, os engenheiros, CREA e os sindicatos dos engenheiros, todos convocando para que estejam lá na segunda-feira, para mostrar a gravidade de um projeto que aumenta o imposto. Olha, para vocês terem uma ideia, os contadores da nossa cidade, eles pagam hoje por volta de R$ 1.400 por ano. Por ano. Com essa lei, vão pagar R$ 6.600 se o escritório for de até 20 profissionais. Qual é a proposição do senhor como vereador? Seria manter o código como está ou seria Eu tenho minhas propostas, mas eu espero ouvir a opinião de vários. Eu tenho já a minha ideia concebida e quero apresentar uma sugestão que eu acho que vai ser muito conciliadora. Nós entendemos a necessidade do fisco em arrecadar. As finanças públicas são essenciais para o desenvolvimento, isso não tem nenhuma dúvida. Agora, as entidades têm que ser ouvidas e são baseado nessas propostas. Inclusive, no dia, amanhã, quinta-feira, à tarde, vai ter uma reunião já com uma preliminar com a OAB e várias dessas entidades na OAB às 16 horas. E isso vai ser o pontapé inicial para as discussões que vão culminar com as sugestões que vão ser coletadas na segunda-feira e o projeto dia 10. Mas é como eu falava, não há necessidade desse projeto ser votado em 10 dias, de forma alguma, porque... Mas há necessidade dele ser votado ainda este ano? O senhor sente essa necessidade? Se ele for tecnicamente, se ele for votado até o dia 31 de dezembro, no dia 1º ele já entra em vigor. Já entra? Já entra, porque a anterioridade do exercício para a direito tributário tem isso. Você tem que ser um ano antes. Agora, tem que ter, entraria em vigor, mas teria que obedecer a uma outra regra de 90 dias da lei. Então, ele entraria em vigor, teoricamente, dia 1º de abril de 2013. Mas é isso que a prefeitura não quer, né? Perder esses 3 meses. Mas pior poderia ser... Em nome do entendimento... A situação como foi concebida, o projeto já teve alguns avanços na sexta-feira. Nós passamos o dia todo lá. A Câmara não funciona no dia de sexta. Eu propus que a Câmara funcionasse sem remuneração dos vereadores, na sexta e na segunda-feira. E eu propus exatamente isso, porque o imposto ia ser lançado no dia 1º de janeiro, parcelado em 12 vezes. E eu propus que fosse, ao invés de ser lançado no dia 1º, ele fosse lançado a cada mês. Isso já facilita para esse entendimento, que pode ser até o dia 31 de dezembro. Porque, no máximo, na pior das hipóteses, a Prefeitura, abre aspas, perderia, no máximo, 3 meses de arrecadação. Então, de aumento de arrecadação. Então, isso... É interessante que um gestor, com a responsabilidade que ele tem, o prefeito, os vereadores, que ampliem essa discussão, porque ninguém pode legislar por decreto, nem empurrando goela abaixo aumentos que são desnecessários e que podem afetar a economia. Você já percebeu um recuo da prefeitura, pelo menos no sentido de um entendimento mais amplo? Eu percebi, na sexta-feira mesmo, na reunião, esses fatores foram, a pequena comissão que esteve lá, dos 2 técnicos, ela foi receptiva para essas propostas. Inclusive, houve um encaminhamento por parte do fiscal de tributos que estava lá, doutor Alexandre, que muito cortesmente nos enviou, nos manteve informados durante o final de semana. Mas veja bem, como é que a sociedade, o vereador, ele é representante do povo, de toda a sociedade. E você trabalhar num domingo recebendo telefonemas de todas essas ligações, a população angustiada, os representantes dessas classes, porque não tinham como mostrar a sua angústia diante de um projeto louco desses, né? E então nós conseguimos ter esses avanços, esperamos que tenhamos essa receptividade e diante das manifestações dessas entidades e das que ocorrerão no dia de amanhã e na segunda-feira, eu tenho convicção que o prefeito Firmino Filho vai flexibilizar um pouco a implantação dessa lei.Ela está muito dura para os nossos munícipes. Afinal de contas, pelo que o senhor falou, são 500% de aumento, não é isso? Nos contadores, sim. Exatamente. Quem paga 1.400 vai pagar 6.600 se for sociedade até 20 sócios. Se for de 50 em diante, são de R$9.000 por ano. Então, veja bem, é uma outra medida errada. Por exemplo, um advogado de uma empresa, de uma sociedade de advogados, até 20 advogados.
Aí chega, vamos supor, a sociedade ela é composta de 6 pessoas, 6 sócios. 6 sócios. Sócios. Mas ele precisa, os jovens advogados estão começando agora, ele entra naquela, para ajudar, para ir num cartório, ir no tribunal e fazer alguma coisa, pois ele vai ter que pagar também. Essa mesma quantia, como se sócio fosse. E se ele trabalhar num escritório de 20 pessoas, ele paga 6 mil. O escritório tem que pagar por esse jovem advogado que vai trabalhar lá com ele, na sociedade de advogados, 6.600. Mas se o escritório for grande, for acima de 50 profissionais, ele vai ter que pagar, o escritório terá que pagar por esse jovem advogado R$9.000 por ano de ISS. E o salário de um jovem advogado normalmente é muito baixo, existe até a regulamentação da categoria, é por volta de R$2.000 por mês. Então, é onerar demais a entidades que estão produzindo muito na cidade. Daí, essa angústia de todas essas classes e da necessidade de se realmente dar um encaminhamento para isso, porque o empreendedorismo está sendo agredido com isso aqui. As pessoas, contrariamente todas as instituições que estimulam as pessoas a se congregarem, a se unirem, elas vão estar tendo essa grande limitação no desempenho de suas atividades. Ok, então, muito obrigada por sua participação, vereador. Vamos aguardar, né, Cristiano, essa Vamos discussão aguardar Muito obrigado. e esperar que essa lei não passe pela Câmara. Muito obrigado. Bom Ou dia. se passar, pelo menos seja de uma forma... Reformulada, né? O processo